Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15 está escrito: O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Todo começo de ano, as pessoas fazem promessas. Elas querem mudar de vida e alguns até agem de forma radical, o que é uma ilusão, pois ninguém consegue sair do 8 para o 80 de uma só vez. A verdade é que nós não vamos conseguir mudar de vida se não fizermos um planejamento, se não estabelecermos metas e tivermos determinação para agir de forma diferente. Provérbios capítulo 15, verso 22, diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. É preciso haver planos. Uma meta pode ser entendida como um objetivo, um resultado que queremos alcançar ou um nível a ser atingido. Nós viemos de uma cultura em que fomos influenciados pela filosofia do "deixa a vida me levar", expressão que foi até popularizada por uma canção. Mas não podemos permitir simplesmente que a vida nos leve, sem um planejamento, sem uma rota traçada. Nós temos capacidade de tomar algumas decisões que vão fazer com que as coisas se desenhem na nossa vida segundo uma determinada escolha. Imagine um barco no meio do mar. Se ele não for direcionado pelos remos ou por um motor, ele estará à mercê do vento e das ondas, sem direção, e muitas vezes poderá se dirigir para um lugar que não é o desejado. Assim é a nossa vida. Esse motor ou esses remos que devem impulsionar o barco da nossa vida são as decisões que tomamos e as escolhas que fazemos que vão nos direcionar ao lugar que nós escolhermos. Pensando nisso, hoje eu quero compartilhar com você algumas metas que eu considero importantes. Mas isso não significa que o que eu vou dizer aqui seja uma regra. Cada um deve ter as suas metas pessoais. Cada pessoa está vivendo um momento diferente na sua vida e sabe quais são as suas prioridades. Portanto, a intenção dessa mensagem é inspirar você para que você estabeleça as suas metas também, de acordo com a sua realidade de vida. Eu quero pedir que você se inscreva nesse canal, que você ative as notificações e compartilhe essa mensagem. Se você quiser apoiar o nosso projeto, é só tornar-se membro. E no primeiro comentário fixo, deixe o seu pedido de oração e diga também quais são as suas metas para esse ano. A primeira coisa que eu considero como primordial e que vou passar a adotar neste ano é ler a palavra de Deus antes de me alimentar de qualquer outra fonte. Todos os dias eu já leio a Bíblia. Eu adquiri esse hábito há muitos anos, mas eu confesso que nos últimos tempos eu criei a rotina de acordar e abrir as minhas redes sociais, algum noticiário para me informar, o meu WhatsApp, meu e-mail, e só depois, mais tarde, é que eu tirava um tempo para ler a Bíblia. Se eu quero buscar mais intimidade com Deus, eu preciso aprender a colocá-lo em primeiro lugar. E essa atitude de me alimentar da palavra antes de tudo será como um símbolo disso, um compromisso que Deus colocou no meu coração e que eu assumi. É como se as primícias do meu tempo estivessem sendo dadas a Deus. E para cada coisa que Deus nos falar todos os dias, devemos tomar uma decisão diante daquele ensinamento e colocar em prática. Jesus nos ensinou que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça,
e as outras coisas das quais necessitamos nos serão acrescentadas. A segunda coisa que eu estabeleci como meta nesse ano é cuidar mais do meu corpo. Não que eu estivesse totalmente parado em relação a esse aspecto, mas sempre podemos melhorar. Na terceira epístola de João, no versículo 3, está escrito: oro para que você tenha saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Tem pessoas que cuidam muito do espiritual e quase nada do físico. O apóstolo Paulo disse que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Por isso nós devemos cuidar dele. Isso implica em adotar hábitos alimentares mais saudáveis, evitar comer gorduras, diminuir no açúcar, tomar mais água todos os dias, evitar refrigerantes, passar a praticar exercícios físicos diariamente, fazer exames médicos periodicamente, fazer um check-up geral, etc. Por exemplo, as mulheres devem fazer o exame de prevenção do câncer de mama e os homens, acima de uma certa idade, o exame de prevenção ao câncer de próstata, apenas para citar alguns exames mais conhecidos. Quantas pessoas, irmãos, se lamentam por não terem descoberto antes algumas doenças, a tempo de poder curá-las ou de impedir que elas deixem sequelas irreversíveis. Como está o seu corpo? Você tem cuidado dele? Você está acima do peso? Nós temos falado aqui muito sobre as sementes que plantamos e como elas vão definir os frutos que vamos colher no futuro. Pois bem, se você começar a cuidar hoje do seu corpo e da sua saúde, eliminando os maus hábitos que têm te prejudicado, como cigarros, bebidas alcoólicas, drogas, cuidando melhor da sua alimentação e adotando hábitos mais saudáveis, você estará semeando para ter uma vida longa e sadia. Felizes são aqueles que vivem muito, e mais felizes ainda são os que passam a longevidade dos anos com qualidade de vida e com saúde. Eu quero orar por você. Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer por mais um ano que o Senhor nos permite viver. Pai, que nesse ano de 2021, as promessas e os votos que nós fizemos não fiquem somente em palavras, mas que pela tua misericórdia sejam transformadas em atitudes. Não queremos ser levados pelas ondas, mas queremos ser conduzidos pelo Senhor. E com responsabilidade, diante dessa palavra, nós decidimos cumprir a nossa parte nesse processo. Que não sejamos mais como crianças, mas que possamos assumir, junto com o Teu Espírito Santo, o controle da nossa vida. Eu te peço, Deus, ajude esse irmão e essa irmã, que precisam tomar decisões importantes nesse ano, em relação à sua vida espiritual, à sua saúde, à sua família, aos seus relacionamentos. Faça com que eles tenham força e determinação para que eles possam agir da maneira correta. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.